Olá, meu nome é Cláudia e eu gostaria de dizer que estou muito feliz em poder participar com vocês deste curso e compartilhar algumas reflexões que têm acompanhado os nossos trabalhos, os nossos estudos e as nossas pesquisas com crianças. Trago algumas reflexões sobre desenvolvimento infantil à luz da teoria histórico-cultural de Vygotsky. Esse autor, ele é um autor que tem uma vasta produção teórica, que nos ajuda a entender o desenvolvimento das crianças, mas hoje, para este curso, nós selecionamos um conceito que é ainda pouco explorado no Brasil, que é o conceito de pedologia. Como veremos ao longo dessa nossa conversa, a pedologia é a ciência do desenvolvimento cultural das crianças. Bom, eu vou compartilhar alguns slides com vocês para que a gente possa dar seguimento à nossa conversa. Bom, uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é um trecho de uma carta do Vygotsky, que é um aluno dele, que passava por uma situação muito difícil na vida dele, né? Situação essa que o deixava bastante infeliz, e Vygotsky, com toda a sua sensibilidade, escreveu para esse aluno, falando um pouquinho de como que ele entendia a vida, né? E eu sempre gosto de abrir as minhas conversas a respeito desse autor, trazendo um trecho dessa carta, porque eu entendo que esse trecho é muito representativo da forma como Vygotsky explica, entende o desenvolvimento humano e a própria vida, né? E aí ele diz o seguinte para o seu aluno, após uma série de considerações que ele faz, lá já no final da carta ele diz o seguinte: olha, isso é a vida. Ela é mais profunda, mais ampla do que sua expressão exterior. Tudo nela muda, tudo torna-se diferente. A principal coisa, agora e sempre, parece-me, é não identificar a vida com a sua expressão exterior. E isso é tudo. Quando eu leio essas palavras de Vygotsky, né, eu não posso deixar de pensar no desenvolvimento das nossas crianças, né? O quanto que muitas vezes a gente minimiza o desenvolvimento das crianças, avaliando esse desenvolvimento apenas pela expressão exterior, apenas por aquilo que elas nos mostram. Ou pior, apenas por aquilo que a gente quer identificar nas crianças, né? Vygotsky vai dizer que olhar a vida do outro, olhar a nossa vida, é algo muito mais profundo, né? É algo que não ocorre apenas nessa nossa pressa para avaliar de forma objetiva, de forma visível o que está acontecendo, né? Ele vai dizer, olha, tudo na vida muda, tudo torna-se diferente. Agora e sempre, me parece que o mais importante é não identificar a vida com a sua expressão exterior. Nós veremos ao longo aí dessa nossa conversa, usando, né, os conceitos vygotskianos para pensarmos sobre desenvolvimento infantil, que o desenvolvimento da criança é um processo complexo, é um processo que envolve não apenas uma avaliação temporal, mas uma avaliação da experiência dessa criança, né, no contexto de vida, uma avaliação que envolve mais do que a experiência, a vivência, como que ela dá sentido às suas próprias experiências, e isso não necessariamente é visível de maneira comportamental. Muitas vezes, né, as transformações se dão a nível micro
e só muito tempo depois elas aparecem no nível macro. Então, o Vygotsky, já num período que se aproximava de um momento onde ele estava já de uma forma madura, desenvolvendo as suas pesquisas, né? Ele se depara com uma ciência chamada pedologia. E naquele momento, ele se debruça para entender o que significava a pedologia, né? Que nas primeiras décadas do século XX havia sido conceituada como uma ciência da criança que se desenvolve. Vygotsky olha para esse conceito, né, de ciência da criança e ele inverte esse conceito na medida em que ele acrescenta a ciência do desenvolvimento da criança, né? Então, o conceito de pedologia é um conceito que vai surgir muito posteriormente, já próximo ao final da vida, né, do final da vida do Vygotsky, que é um conceito que surge já após um percurso desse autor, né, estudando o desenvolvimento humano, em que ele ele se depara com essa ciência, que é a ciência pedológica, que havia, naquele momento, se desenvolvia no mundo. Então, ele se utiliza dos conceitos daquela ciência para entender o desenvolvimento das crianças. E ele vai dizer o seguinte, bom, a pedologia não é apenas uma ciência da criança, né? Quando a gente olha para uma criança, né, é necessário que a gente não veja nessa criança um conceito unitário, um conceito pré-definido do que é ser criança, mas ele nos convida a olhar essa criança de mais perto, né? Um olhar um pouco mais afinado, um olhar um pouco mais apurado, no sentido de não só olhar a criança, mas olhar o desenvolvimento dessa criança. Vygotsky entende que as crianças, elas vivem, elas se desenvolvem de maneira diferente a partir dos contextos históricos e culturais nos quais elas estão inseridas, né? Então, ele vai dizer que a infância é a condição social da criança. A infância é a condição na qual as crianças se desenvolvem. E é necessário que a gente entenda quais condições são essas que permitem as crianças se desenvolverem. Então, é uma inversão no conceito de pedologia, na medida em que a ciência da criança pressupõe uma criança única, unitária, que se desenvolve. Um conceito que pode ser aplicado a todas as crianças. O Vygotsky, ele nos convida a olhar, a fazer uma inversão, né? A entender não a criança, para ele não existia apenas uma criança que se desenvolve, ou a criança que se desenvolve, mas é necessário entendermos como que as crianças, de uma maneira geral, se desenvolvem. Como é que ocorre o desenvolvimento? São as condições de desenvolvimento que vão nos permitir entender aquela criança. Como que ela se comporta, como é que ela sente, como é que ela pensa, né? Como é que ela se relaciona. Bom, na perspectiva do Vygotsky, o desenvolvimento ele é um processo de humanização, né? Ele não é um processo simplesmente de integração da criança na cultura ou de interação da criança na cultura, né? Ele vai dizer o seguinte: essa criança, ela é um ser biológico, mas, sobretudo, é um ser histórico antes mesmo de nascer. Então, na perspectiva de Vygotsky, né, nós nascemos duas vezes, nós nascemos biologicamente e nós nascemos culturalmente,
né? Então, o desenvolvimento é um processo de humanização na medida em que não há, e aí a perspectiva vigotskiana é uma perspectiva de rompimento com algumas crenças, né? Naquela época, e a gente pode encontrar essas crenças hoje ainda também, de que o desenvolvimento infantil ele tem um ritmo próprio determinado por condições biológicas ou um ritmo próprio determinado por condições culturais. A perspectiva de Vygotsky, para que nós entendêssemos o desenvolvimento infantil, parte inicialmente de um rompimento com algumas concepções clássicas. Então, nós temos duas imagens aqui que representam duas concepções clássicas de desenvolvimento infantil. A primeira imagem de uma flor, né, que brota do chão, se contrapõe ao determinismo biológico ainda muito presente nos estudos sobre desenvolvimento das crianças, né? Aquela crença de que as crianças elas já trazem consigo as suas características físicas e as suas características psicológicas pré-determinadas biologicamente. Vygotsky, ele rompe com essa ideia, ele não parte dessa ideia, ele nega essa ideia. Para ele não há nenhuma determinação biológica no sentido de prescrever como que uma criança se desenvolve, como é que ela aprende, como é que ela sente, como é que ela se relaciona, né? Como é que ela dá sentido às coisas no mundo. Para ele isso não se dá pela via de um determinismo biológico, pelo contrário, ele vai dizer para a gente, né? Ele vai trazer alguns conceitos para a gente pensar isso. E ele também rompe, né? Nós temos aqui uma outra imagem que é um boneco sendo moldado pelas mãos humanas, né? E ele rompe com essa ideia de um pré-determinismo social ou cultural que diz o seguinte, que é possível nós moldarmos as crianças. As crianças são moldáveis, né? O que pior ainda é quando a gente atribui esse papel de molde à educação. As crianças vão para a escola, é comum a gente ouvir isso, né? As crianças vão para a escola para serem moldadas pelos professores. Vygotsky rompe com essa ideia, ele não acredita numa criança passiva, né? Pelo contrário, ele pressupõe que as crianças são altamente ativas no seu próprio desenvolvimento, né? E, portanto, ele traz outras possibilidades de pensarmos o desenvolvimento infantil, né? Ele vai dizer, olha, o desenvolvimento é um processo de humanização. Humanização significa a forma, a maneira como a gente aprende a ser humano, como que a gente se torna humano, né? Para ele, a gente não se torna humano pela via dos determinismos, sejam eles biológicos ou culturais. Bom, e aí ele traz para a gente a seguinte afirmativa, né? Desenvolvimento não é crescimento. Isso é importante demais, porque muitas pessoas acreditam que porque essa ou aquela criança já tem 10 anos, que ela já se desenvolveu suficientemente bem para aprender determinada coisa. E que se ela não aprendeu, é porque algo de errado aconteceu no processo legítimo do seu desenvolvimento. Vygotsky vai dizer que não, desenvolvimento é uma coisa, crescimento é outra. Crescimento é uma característica muito mais vinculada aos aspectos biológicos, né? Enquanto que desenvolvimento
infantil, o desenvolvimento humano, está para além do crescimento biológico, né? Desenvolver-se não é simplesmente crescer, mas desenvolver-se na perspectiva vigotskiana é um processo de transformação das características também psicológicas, sociais, né, de humanização, tá certo? Então, muitas vezes, né, alguns professores acabam, e pessoas e familiares, né, algumas pessoas acabam confundindo desenvolvimento com crescimento, quando que Vygotsky diz para a gente, olha, desenvolvimento é muito mais do que crescimento. Uma outra diferenciação que o Vygotsky faz para a gente é que desenvolvimento é diferente de evolução. Nós veremos mais para frente um pouquinho que desenvolver-se não é evoluir, né? E aí eu trago essas duas imagens para a gente entender o que ele está dizendo com desenvolvimento na evolução. Bom, desenvolvimento para Vygotsky não é um progresso que segue uma linha do menor para o maior, né? O desenvolvimento não é um percurso do pior para o melhor. Desenvolver-se não é você seguir uma série de etapas pré-definidas, etapas previamente descritas no processo de desenvolvimento, né? Para ele, ao contrário, desenvolvimento é um processo de transformação e uma das figuras que simbolizam melhor o que o Vygotsky entende por desenvolvimento é a figura de onda, né? Então, em determinado momento do nosso desenvolvimento, uma característica, ela se mostra no topo mais alto de uma onda, mas num segundo momento, essa característica, ela cede lugar a outra característica que assume lugar mais alto no desenvolvimento. Então, desenvolver-se para ele é um processo contínuo de transformação, um processo contínuo que não está relacionado à evolução ou à ideia de progresso, mas está relacionado ao desenvolvimento de uma série de características que a gente vai construindo ao longo das nossas vivências. Vivências essas, né, que se dão num contexto que é histórico e que é cultural, que é relacional, que é dialógico e é geográfico. Bom, então ele diz o seguinte, desenvolvimento é transformação. E aí, uma metáfora que ele usa e que nos ajuda a entender a ideia de desenvolvimento é a metáfora da metamorfose. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando falar um pouco sobre as leis de desenvolvimento, o quanto que essa metáfora da metamorfose ela é significativa para a gente entender o processo de transformação. Então, como eu disse para vocês, na perspectiva do Vygotsky, desenvolvimento infantil é um processo histórico, é um processo social, relacional, é um processo dialógico, cultural e geográfico de transformação das características que são tipicamente humanas. Então, como nós dissemos anteriormente, desenvolvimento infantil não é apenas um processo de crescimento biológico, mas é um processo que envolve, né, a vivência das crianças em contextos históricos, certo? Em contextos sociais, relacionais, a maneira como ela se relaciona com os outros. Desenvolvimento se dá a partir da vivência dialógica, né? O Vygotsky vai dizer que a linguagem ela é fundamental e é ela que inaugura o pensamento, é ela que inaugura a passagem das funções elementares para aquilo que ele chama de funções tipicamente humanas ou características
tipicamente humanas. Então, na passagem, né, na medida em que a criança desenvolve características tipicamente humanas, que são características relacionadas à capacidade de escolha da criança, à vontade da criança, aos sentidos que ela estabelece com o mundo, ele vai dizer que essa capacidade, que é o que nos diferencia das outras espécies, por isso que ele chama de características tipicamente humanas, elas se dão num processo complexo que envolve a nossa vivência histórica, a nossa vivência relacional, a nossa vivência dialógica, cultural e geográfica. Bom, nos estudos de pedologia, o Vygotsky ele construiu alguns princípios, né? Princípios esses que ele próprio chamou de leis do desenvolvimento, né? Que seriam possibilidades de compreendermos melhor na perspectiva histórico-cultural de como ocorre esse desenvolvimento da criança, esse desenvolvimento cultural da criança. Bom, a primeira lei do desenvolvimento infantil, que nos permite olhar de uma outra forma o desenvolvimento das crianças, é a lei que diz o seguinte, que o desenvolvimento infantil, ele possui uma organização muito complexa no tempo, ele é um processo histórico que transcorre no tempo, tem início, tem etapas temporais determinadas e tem fim. Mas não está organizado no tempo de forma que seu ritmo coincida com o ritmo do tempo. O ritmo do desenvolvimento, a sequência das etapas que a criança percorre, os prazos que são necessários para que ela passe cada etapa, não coincidem com o ritmo do tempo, não coincide com a contagem cronológica do tempo. Olha que interessante, né? Nessa primeira lei de desenvolvimento infantil, na perspectiva do Vygotsky, ele deixa bem demarcado que o desenvolvimento ele não coincide com a contagem cronológica do tempo, né? Isso para a gente é extremamente importante porque nós temos muitas vezes práticas, inclusive pedagógicas, formas de se relacionar com as crianças, formas de selecionar aquilo que faremos com as nossas crianças, tomando como parâmetro principal o tempo, né? Então, é comum vermos organizações pedagógicas levando em consideração apenas como parâmetro a idade. Nós vamos fazer isso porque essas crianças já têm tantos anos e, portanto, já são capazes de realizar essa atividade que eu vou propor, ou que eu já estou propondo, ou algo ainda que eu ainda irei realizar com elas. Vygotsky deixa muito claro que desenvolvimento ele possui uma organização complexa no tempo, então o tempo é importante, mas não é o tempo do relógio, né? Isso muda um pouco a nossa perspectiva de entender o desenvolvimento infantil. Ele vai dizer, olha, tem um ritmo, todo desenvolvimento tem um ritmo, ele tem etapas, né? Ele tem circunstâncias nas quais ele acontece. Ele provoca transformações. Ele tem um ritmo próprio, né? Existem prazos para que uma etapa passe para outra etapa. Porém, nada disso tem a ver com o tempo cronológico, né? Bom, se não tem a ver com tempo cronológico, tem a ver com que temporalidade? E aí o Vygotsky traz para a gente, então,
o conceito, né, a ideia de temporalidade histórica. Para ele, o desenvolvimento não se dá numa temporalidade cronológica, não se dá apenas no tempo do relógio, mas, sobretudo, se dá dentro de uma temporalidade que é histórica. E aí ele vai dizer que a temporalidade histórica significa o tempo real de desenvolvimento da criança, né? O que é o tempo real de desenvolvimento da criança? É aquilo que a criança percorreu para atingir o nível de desenvolvimento em que ela se encontra. Como assim aquilo que ela percorreu? Todas as suas vivências sociais, todas as suas possibilidades de existência, todas as suas relações, todas as suas condições para que ela chegasse onde ela chegou, né? Então não é porque ela tem 5 anos que ela já deveria saber tal coisa. Ela sabe fazer tal coisa porque, dentro das suas condições de vivência e de experiência, foi possível a ela construir aquela condição de desenvolvimento humano. O fato de uma criança de 5 anos não realizar o que a maioria realiza, não significa que ela não seja capaz, não significa que algo de errado aconteceu no desenvolvimento dela. Significa talvez que ela não teve as condições necessárias dentro de uma certa temporalidade histórica para que ela desenvolvesse aquelas capacidades, né, que tanto se exige ou se espera dela. Então, ele continua dizendo para a gente o seguinte, olha, o valor de cada período de tempo deve ser avaliado pelo lugar que ele ocupa no ciclo de desenvolvimento. Ou seja, se a gente considerar a questão do tempo, ele vai dizer, olha, por exemplo, quando se trata de desenvolvimento, um mês, né? Quando se tem um ano, é uma coisa diferente de um mês quando se tem 8 anos. Então, nesse período de 0 a 1 ano, um mês faz muita diferença para a criança. A gente percebe uma transformação incrível de uma criança de 4 meses para 5 meses, de outra de 5 meses para 6 meses. Tá certo? Porém, quando você tem 8 anos, um mês talvez não seja tão significativo quando no período de 0 a 1 ano. Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso é o seguinte, não é o tempo do relógio que conta, mas é o tempo da vivência, o tempo das relações, o tempo daquilo que se constrói com essa criança naquele período de tempo. Ele vai dizer, nesse sentido, que o desenvolvimento ele se manifesta como uma série de ciclos que se alteram na sua forma e conteúdo, tanto em relação aos diferentes aspectos do desenvolvimento, quanto em relação ao desenvolvimento como um todo. Quando Vygotsky ele trata a questão de que o desenvolvimento se dá por etapas, na verdade ele está falando de ciclos de desenvolvimento, né? A cada período do desenvolvimento, o desenvolvimento, as características que fazem parte desse desenvolvimento, como a fala, o pensamento, o crescimento físico, a memória, a linguagem, a atenção, a percepção, eles se organizam naquele período de tempo de determinada forma. E a criança vivencia as suas experiências a partir daquela organização. Então, se a gente pensar que de 0 a 1 ano, essas características, elas existem na criança organizada de uma determinada maneira. Quando que de 4 a 5 anos, elas existem nessas crianças organizadas de outra maneira, né? Bom,
a gente vai entender um pouquinho quando a gente falar, por exemplo, da segunda lei do desenvolvimento, e aí ele diz o seguinte: à medida que a criança se desenvolve, diferentes aspectos estão em graus diferentes de formação. Aspectos isolados não se desenvolvem de modo regular e proporcional. Sempre algum aspecto se desenvolve mais rapidamente e outro mais devagar. Em cada idade, determinados aspectos da vida orgânica da criança e de sua personalidade parecem se deslocar para o centro do desenvolvimento. Crescem de modo intenso e muito rapidamente. O que Vygotsky está querendo dizer é o seguinte, que a cada ciclo do desenvolvimento, uma função assume a função de atividade guia, de atividade principal, em torno do qual ocorrem os principais processos de transformação do ser humano. Ele vai dizer, cada aspecto tem seu momento preferido de desenvolvimento e nessa circunstância passa a assumir uma função dominante de guia do desenvolvimento. Terminado aquele ciclo, a função que antes dominava desloca-se para o segundo plano e, em outro aspecto ou função, assume a dominância e ocupa o primeiro plano. Por exemplo, se a gente pensar que no primeiro ano de vida nós temos como função principal ou atividade guia a percepção, conforme essa criança vai se desenvolvendo, a percepção cede lugar, por exemplo, à memória, em outro momento ela cede lugar à cognição. Isso não quer dizer que não haja mais percepção, não quer dizer que não haja memória, mas o Vygotsky vai dizer, ao longo do processo de desenvolvimento, nós temos funções que assumem a função de atividade principal. E é em torno dela que outras funções se organizam, né? Bom, isso significa para Vygotsky, né, um processo como aquele que a gente viu de ondas, em que uma função está em primeiro plano, depois outra função ela vem para segundo plano. Por quê? Porque na perspectiva vygotskiana, desenvolvimento não é progresso. Desenvolvimento é um processo contínuo, complexo, em que funções, né, cedem lugar a outras funções que assumem a atividade principal. Então, o Vygotsky, ele traz para a gente a ideia de desenvolvimento reverso. Ele vai dizer, o desenvolvimento infantil consiste em que sempre observamos processos não apenas progressivos, que seguem em frente, mas também como se fosse um desenvolvimento reverso das especificidades, das características que pertenciam à criança em um ciclo anterior. Ele vai chamar isso de uma lei, né, que é formulada de modo que qualquer evolução no ciclo de desenvolvimento infantil seja também uma evolução, ou seja, um desenvolvimento reverso. O que ele quer dizer com isso é que as nossas funções, elas nem sempre seguem uma linha evolutiva ao longo do desenvolvimento da gente. Em alguns momentos, elas evoluem, elas retrocedem para que outras funções possam assumir o local, a função principal. Isso significa que, quando observamos uma criança, dependendo da situação que ela estiver vivenciando, veremos que umas funções estão mais atuantes, né? Elas estão mais presentes do que outras. Umas estão mais adormecidas, enquanto outras estão mais atuantes. Para a gente terminar, trago então a terceira lei do desenvolvimento do Vygotsky, que diz que o desenvolvimento ocorre por crises e rupturas, e aí ele usa a metáfora da metamorfose para que a gente entenda o desenvolvimento como um processo, não de crescimento quantitativo. O desenvolvimento não é
um acúmulo de funções que a gente consegue realizar, mas é um processo de mudanças qualitativas, né? É um processo de transformação onde a gente consegue desenvolver coisas, fazer coisas, entender, se relacionar com o mundo, sentir esse mundo, muitas vezes de maneira completamente diferente do que nós sentíamos até então. Ele vai dizer então, e aí eu encerro aqui a nossa apresentação, de que o aspecto mais importante que faz com que o desenvolvimento seja caracterizado como tal é o surgimento do novo. Para ele, não existe desenvolvimento sem o surgimento do novo. É o surgimento do novo, é quando a gente identifica uma característica qualitativamente nova nas nossas crianças, é que a gente pode dizer, bom, houve ali um desenvolvimento. Características essas que muitas vezes se manifestam objetivamente após um longo processo de crise, de ruptura. Um exemplo muito claro disso é a passagem da criança do colo para a criança que começa a andar, né? A criança que ela está no colo, ela vê o mundo com os olhos daqueles que mediam o mundo para ela, né? Inclusive, geograficamente, né? Ela vai onde as pessoas a levam. Ela olha o mundo na perspectiva daqueles que seguram ela no colo. Ela tem acesso ao mundo a partir da mediação das outras pessoas. Porém, na medida em que ela adquire a capacidade de locomover-se no mundo, o mundo se transforma completamente para essa criança, já não é mais aquela criança do colo, é uma criança que tem outras possibilidades de existência, ela se locomove, ela solicita, ela se relaciona, ela atua de uma maneira completamente diferente a partir do momento em que uma mudança, né, ocorreu no seu processo de desenvolvimento, mudança essa que não se dá apenas por uma capacidade física de poder andar, mas essa capacidade física, né, de poder andar transformou todas as outras características que fazem parte do processo de desenvolvimento, características essas relacionadas às relações, às suas ações, aos seus sentimentos, às suas percepções e às suas memórias. O mundo passa a ser outro para ela. Vygotsky vai dizer, houve ali uma ruptura. Um novo ciclo se inaugura para essa criança. Outras possibilidades de existência se inauguram para essa criança. Portanto, o processo de desenvolvimento é um processo altamente ativo, não é um processo harmonioso, é um processo de crise, de rupturas, de transformações que se dão dentro de uma temporalidade que não é apenas uma temporalidade cronológica, mas é uma temporalidade da vivência da criança nos espaços, nas relações, nas linguagens, nas condições físicas concretas e geográficas nas quais elas estão inseridas. Obrigada.